Detonou Alexandre de Moraes e disse que o ministro usurpou o poder no Brasil de forma ditatorial e que destruiu a relação de mais de 200 anos entre Brasil e Estados Unidos. Bom dia, bom dia, bom dia para você que não acordou neste belo dia de domingo com um caminhão te atropelando, que nem aconteceu com o ministro Alexandre de Moraes. O que eu vou te mostrar agora é uma das maiores porradas que o ministro já levou na vida. E ela veio direto do vice do Marco Rubio, subsecretário de Estado americano Christopher Landau, que não poupou Moraes de algumas das palavras mais duras, das críticas mais severas que a gente já viu até hoje vinda dos Estados Unidos para qualquer país do mundo. Bora aqui então direto pro texto, você vai acompanhar e vai ficar estarrecido, mas calma que eu não esqueci que hoje é Dia dos Pais. Então parabéns para você que é pai e no final eu vou te contar o que é, na minha visão, a missão de ser pai. Qual é o papel de ser pai, o que é ser pai para mim. E eu vou te mostrar fotos dos meus lindos filhos, então vale a pena esperar. E vamos agora diretamente aqui para o texto do Christopher Landau, porque ele tem várias camadas e é tão importante que ele foi traduzido e repostado aqui no Brasil pela própria Embaixada Americana. Olha aí comigo. A separação dos poderes do Estado é a maior garantia de liberdade já concebida pela humanidade. Nenhum poder, nem mesmo uma pessoa, pode acumular autoridade excessiva se for controlada pelos demais. Mas uma separação formal não significa nada se um dos poderes tiver meios de intimidar os demais a abrir mão de suas prerrogativas constitucionais. Olha só como o texto já começa porradeiro e cheio de recados. Aqui o Christopher Landau ele dá uma verdadeira aula do que é separação de poderes, divididos esses poderes entre executivo, legislativo e judiciário. Mas mais do que isso, ele está explicando para todos nós como essa separação ela não pode ser apenas para inglês ver, não pode ser apenas formal, no papel, como a gente vê acontecer aqui no Brasil. Não, a separação de poderes ela existe para que um dos poderes não abuse do seu poder, para que não usurpe o poder dos outros, para que não tenha poder ilimitado, para que não abuse sem freios, mas para que ele seja assim freado pelos outros poderes. Contudo, o que acontece no Brasil é o contrário disso. Nada exemplifica mais isso do que esta foto aqui recente que você vê aí na tela. Essa foto que foi tirada do jantar que Lula ofereceu, promoveu para os ministros do STF em desagravo a Moraes, em que estavam lá representantes dos três poderes endossando e apoiando Alexandre de Moraes, em vez de limitando e parando, freando seus abusos. Esse jantar aí ele foi um exemplo da promiscuidade que existe no Brasil entre os poderes e submissão. Olha a foto aí, ó. Moraes mais à frente, mostrando como é realmente ele quem manda. Lula um pouco atrás, gesticulando e falando como se estivesse ali se explicando para Moraes. E Gonê, Paulo Gonê mais afastado, atrás dos dois. Como uma peça ali de decoração, ou pior, como alguém sem protagonismo real, que apenas segue as diretrizes dos primeiros. Na foto, como na realidade, o Legislativo, o Congresso Nacional, não existe. De fato, o STF simplesmente atropela o Congresso sempre que lhe dá na telha. E o Congresso não se impõe, não freia os abusos. E o Lula também atropela o Congresso com a ajuda do STF sempre que ele quer. É um Congresso inexistente. Essa aí é a representação perfeita da distorção da nossa separação de poderes sobre a qual o Landau está falando que existe aqui no Brasil. A gente tem dezenas de outros exemplos que nós poderíamos trazer, mas vamos ficar só com esse aqui e vamos aqui, bora seguir na leitura. O que está acontecendo agora no Brasil ressalta esse ponto. Um único ministro do STF usurpou o poder ditatorial ao ameaçar líderes dos outros poderes ou suas famílias com detenção, prisão e outras penalidades. Presta atenção nessas palavras. Usurpou poder ditatorial. Gente, não se engane, essas fortíssimas, pesadíssimas palavras do Landau têm apenas um significado. O Brasil virou uma ditadura judicial. Ele afirmou categoricamente, com todas as letras, que Moraes usurpou, se arrogou, tirou dos outros poderes e pegou para si um poder ditatorial no Brasil. E olha que piora. Essa pessoa destruiu a relação histórica de proximidade entre Brasil e Estados Unidos,
ao tentar, entre outras coisas, aplicar extraterritorialmente a lei brasileira para silenciar indivíduos e empresas em solo americano. Ou seja, Moraes sozinho, segundo Landau, destruiu não só abusando no Brasil, mas se arrogou a abusar também em relação a coisas lá dos Estados Unidos e assim destruiu a relação histórica de amizade entre Brasil e Estados Unidos, que tem mais de 200 anos. Imagina o peso de você ser taxado dessa forma, como a pessoa que estragou um relacionamento diplomático tão importante, ser acusado de ser a pessoa que sozinha é responsável por fazer mais de 200 milhões de brasileiros sofrerem. E como que se resolve isso, hein? O Landau vai e fala disso agora. A situação é sem precedentes e anômala, justamente porque essa pessoa veste uma toga judicial. Sempre é possível você sentar lá e negociar com líderes dos poderes executivo e legislativo de um país, mas não com o juiz, que tem que manter a aparência de que todas as suas ações são ditadas pela lei, que a gente sabe que não é, né? Assim, nos encontramos em um beco sem saída. O usurpador se reveste do Estado de Direito, enquanto os demais poderes afirmam estar impotentes para reagir. Como é possível um funcionário público estrangeiro entender e resumir tão bem a nossa situação? Como resistir a alguém que diz defender a democracia, mas que na verdade está destruindo a democracia? Como resistir a alguém que se veste com as roupas da lei? Eu sou a lei, eu sou o Estado, eu sou a democracia, eu sou o Estado de Direito. E no final aqui, o Landau deixa um recado. Se alguém conhecer um precedente na história humana em que o único juiz não eleito tem assumido o controle do destino da sua nação, por favor avise. Nós queremos restaurar nossa amizade histórica com a grande nação do Brasil. Eu também não conheço. Se alguém conhecer, escreve aí nos comentários, porque a gente precisa saber um único exemplo. O que parece é que nós estamos sendo pioneiros no atraso, pioneiros nessa desgraça. E agora que já falou de desgraça, vamos falar sobre a graça, sobre o privilégio que é ser pai. Em homenagem a você que é pai, eu vou te dizer o que eu entendo como é o que é a minha missão como pai. E vai olhando aí as fotinhos dos meus lindos filhos. Aí, ó. Uma das decisões mais importantes da minha vida eu tomei há 3 anos e eu a tomei num acampamento cristão. Foi a decisão de não delegar a criação dos meus 3 filhos nem para a escola, nem para a igreja. Eles frequentam ambas, é claro, eles vão para a igreja, eles vão para a escola, mas, e nessa manhã, aliás, a gente está indo agora para a igreja, mas a responsabilidade de criar os filhos não é delas, não é nem da escola nem da igreja, é minha. E eu decidi assumir a responsabilidade que é de fato minha. Por isso, eu passei a fazer uma mentoria semanal a cada domingo com eles, em que a gente revisa como a vida deles caminhou durante a semana em cerca de 12 áreas diferentes da vida. Dentre elas, a vida devocional com Deus, o tempo de oração, de leitura da Bíblia, as tarefas, os estudos, a língua estrangeira, que eles têm que estudar muito para além das escolas que eles frequentam, a leitura literária, que eles têm que ler para além da escola, e um livro de desenvolvimento. O meu filho mais velho, o Thomas, olha aí o Thomas, ó, que você vê aí, ele tem 11 anos e ele já leu livros sobre negociação, investimento, relacionamentos, liderança, garra, mindset, teologia e política. Cada livro reúne anos de experiência acumulada por outras pessoas que, por meio dos livros e da nossa mentoria, eu estou transferindo para ele. Cada livro funciona como um salto de desenvolvimento. Ser pai é uma missão dada por Deus. Que bom se eu pudesse ser amigo dos meus filhos, além de cumprir a minha missão. Eu amo os meus filhos, eu busco isso, tá aí a Luísa. Eu busco ser amigo dos meus filhos, mas, e é muito gostoso ser amigo deles, mas eu tenho consciência de que a minha missão não é a missão de ser amigo dos meus filhos. Mas então, o que é a tua missão então? A minha missão é proteger, é cuidar e é preparar para a vida. O Thomas, a Luísa e aqui a Sofia, com quem eu costumo ler toda noite um livro, um trechinho, uma página de um livro devocional. Aqui esse livro muito bacana que ele chama Indescritível. É um livrinho devocional que traz uma lição sobre ciência, sobre a experiência humana e traz versículo, um tempinho de oração. É um livro muito bacana e gostoso para você fazer aí com seu filho pequeno. A minha missão, então, é proteger, é cuidar e é preparar para a vida. E é fazer isso com excelência. Amar é servir com excelência. E se eu faço isso na minha profissão, como é que eu não vou fazer com a minha família?
Como é que eu poderia ser negligente e deixar de fazer isso para os meus filhos que estão acima da profissão na minha escala de prioridades? Criar filhos com excelência exige mais do que vontade. Exige estudo, objetivos, sistemas, disciplina e dedicação de tempo. E tomar a decisão de assumir a responsabilidade pela criação dos meus filhos foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Os meus filhos não são meus, eles são de Deus. Eu não tomarei as decisões futuras por eles. Eles vão tomar suas próprias decisões e eles vão poder acertar ou errar. O meu papel é criar o melhor ambiente possível para que eles se desenvolvam plenamente, para que eles angariem experiência, não só minha, mas de outras pessoas, as melhores experiências possíveis e eles tomem as melhores decisões, mais bem informadas. À medida que eles crescem, aliás, eu busco aumentar o espaço para que eles aprendam com seus erros, sempre que as consequências não forem graves. Eu sei que cada ano mais meu papel vai deixar de ser de autoridade. E lembre que quando ele tem 1, 2, 3 anos, nosso papel é total de autoridade, mas esse papel de autoridade vai diminuindo e outro papel vai aumentando, o papel de conselheiro. Mas eles não vão ouvir um ditador. Eles não vão ouvir alguém que não deixa eles tomarem as próprias decisões e sofrerem as consequências, ainda que sejam ruins. Claro que você não vai deixar eles sofrer uma consequência grave, mas consequências de menor gravidade? Ah, não quero ir com moletom, não quero pegar uma blusa. Tá bom, vai sem, mas vai passar frio, tô avisando. E vai lá e passa frio. Eles têm que aprender que as ações têm consequências. E eu vou fazer o meu melhor para honrar o desejo dos meus dois pais, do meu pai dos céus e do meu pai da terra, que foi encontrar o pai dos céus recentemente. Meu pai aqui, ele dizia para mim que ele esperava que eu fosse para os meus filhos um pai melhor do que ele foi para mim. E ele subiu muito a régua. Foi um excelente pai e eu vou fazer o meu melhor para atingi-la. E quem sabe superá-la e honrando ele assim. Que Deus nos dê graça e sabedoria como pais para nós criarmos crianças que cresçam em estatura, em graça e em sabedoria diante de Deus e dos homens. E se você quer saber mais sobre mentoreamento com os meus filhos, falo disso aqui também no meu canal do YouTube, na playlist sobre desenvolvimento pessoal e mentoreamento dos filhos. E logo vai ter mais conteúdo, mais vídeo por lá. Então não esquece de se inscrever, de curtir o vídeo para a nossa mensagem chegar mais longe. E se você quer apoiar mais intensamente o nosso trabalho, vem ser membro do canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo, que hoje, o próximo vídeo do dia de hoje, promete!